Pessoal, voltando com a segunda parte do Formiga na Tela das histórias do Superman escritas pelo Alan Moore, e hoje nós vamos falar de o que aconteceu com o Homem de Aço. O que aconteceu com o Homem de Aço, aliás, o que aconteceu com o Homem do Amanhã, né? O advento da crise nas Infinitas Terras na DC e a consequente reformulação do Superman pelo John Byrne dá ideia aí para o Júlio Schwartz e para toda aquela velha guarda de editores, de roteiristas tal, terem a ideia de fazer o encerramento do Superman da Era de Prata, né? E sendo que, a gente até falou no programa anterior, né? Nem precisava encerrar porque o Alan Moore mostrou que ele tinha muitos elementos bacanas naquela época, né? Então aí em 1986 nós tivemos aí o último número da revista Superman, né? Com a continuação na Action Comics. E a ideia era dar o encerramento, né? Fazer a última história aí do personagem. Uma tarefa dificílima, né? Você pegar quase 50 anos de mitologia e juntar em menos de 50 páginas, né? O Júlio Schwartz, ele estava procurando um roteirista capaz de fazer isso. Alan Moore tem um currículo que dispensa qualquer seleção de RH, né? Pô, eu quero esse cara, dá quando ele quiser. O que é legal é que, assim, havia aquele negócio, poxa, tenta amarrar todas as pontas soltas, fazer um fechamento que feche tudo mesmo, não deixe... É claro que a gente sabe que isso não vai ser possível, porque tem muita coisa, mas o mais que você conseguir, manda ver. O Alan Moore, ok, vamos lá. E ele pegou tudo mesmo. Eu entendo essa história como uma grande homenagem, né? Então, você pega 86, Cavaleiro das Trevas, do Batman, que é aquele negócio, a última história do Batman, até sair a 2 e agora a 3, né? Mas enfim, como se fosse uma última história do Batman. Ela funciona como uma história isolada. Agora aqui, de fato, é um fechamento de toda a história. Então, assim, eu nem consigo entender como ela não ficou tão famosa quanto o Cavaleiro das Trevas. Eu entendo os motivos, mas é até uma chateação, porque eu acho essa história maravilhosa. E daí pegar o Curt Swan, que é um desenhista clássico do Super-Homem e tal, para fazer... Jorge Pérez na arte final. O Jorge Pérez na arte final. Então, assim... Cara, olha esse time, velho. Alan Moore, Curt Swan e Jorge Pérez. Essa é a verdadeira Liga da Justiça, né? Então, assim, você pega todos esses elementos, você vê que é uma homenagem não só à história em si, mas até editorial. Uma homenagem editorial. Então, isso eu acho que foi uma das histórias mais bem pensadas editorialmente, assim, que eu já li, assim, porque... Todos os parâmetros foram respeitados, todos, assim, desde o roteiro até a arte, a publicação, tudo. E o que é legal? Primeiro que o ritmo dela é muito interessante, né? Então, você começa 10 anos após a publicação, né? Então, você está vendo uma história no futuro, né? Está se passando em 96, 97, com um cara do Planeta Diário entrevistando a Lois Lane, que agora é Lois Elliott, né? E perguntando justamente o que aconteceu com o Homem de Aço, né? O que aconteceu com o Super-Homem. E ela começa a contar, né? Através da impressão dela da história. Isso que também é muito bacana. Mas o que é legal é que a gente tem o começo, né? Todos os seres metalo indo até ele, né? Indo lá no Planeta Diário, e daí ele transforma o símbolo lá do Planeta Diário no ímã, junta todos, enfim, começa aí simplesmente uma ocasião, um acidente dentro da cidade. Problema do Super-Homem. Não só, os vilões idiotas virando assassinos. Exatamente, né? Que começa com o Homem dos Brinquedos e o Galhofeiro. Começa com o Bizarro, na verdade. Começa com o Bizarro. O Bizarro, depois tem o Homem Brinquedo, porque ele vem com aquela ideia de ser a perfeita e imperfeita cópia do Superman, né? Porque aí ele resolve levar ao extremo todas aquelas oposições que ele representa. Então, chega ao extremo, né? Que nem você falou, se o Superman salva vidas, então... Se o Superman salva todas as vidas, então eu vou destruir todas as vidas, né? E ele faz isso com todo mundo, inclusive com o Planeta Bizarro. Então, sim. É impressionante, você falou do tamanho da história, é impressionante a carga de personagens que tem e o que acontece com todos eles nesse curto espaço que o Moore ele trabalha, né? Porque começa com o Bizarro, aí vem pra Terra com os vilões toscos que se tornam assassinos, aí chegam os vilões mais sérios, até chegar o Luthor, até chegar o Brainiac, de repente tá todo mundo na Fortaleza da Solidão, tá aquela zona, e aí no meio do caminho você tem os coadjuvantes humanos lá, Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White, todo mundo lá no meio, tem os elementos kryptonianos, as kryptonitas de cores diferentes, tudo em 2 histórias, é muita coisa.
E não parece, né? Não parece que não fica denso no mau sentido, né? Agora, chama muita atenção, cara, que nós falamos, né, das características humanas atribuídas a um ser que está muito além de um ser humano, né? Aqui, apesar de toda essa mitologia, toda essa carga, tem muito da emoção do Superman, né? Acho que foi a primeira vez que nós vimos se lá no Para o Homem que Tem Tudo a gente viu o cara ter uma reação colérica, aqui a gente viu o cara chorar, entendeu? E a gente entende o sofrimento do cara e até muitas das coisas criticadas ao longo das décadas, né? Por exemplo, o relacionamento amoroso, né? O triângulo, Lana Lang, Lois Lane e Superman, é explicado. E é explicado de uma forma que você entende, né? E é explicado de uma forma que você entende sem perder a carga dramática, né? Esse é outro mérito da história. Ela se alterna entre uma história de ação, uma história de drama, uma história de romance, terror, por que não? Sim. Porque alguns personagens passam momentos de terror, muita gente morre durante... Não, o próprio Lex Luthor, Brainiac, controlando o corpo morto Sim. do Lex Luthor, né? Então, assim, a gente vê essa alternância desses momentos da história sem perder a qualidade, sem perder o ritmo, condensando todos esses elementos da Era de Prata, que afinal de contas eram 30 anos de história. Como a gente já tinha dito no programa passado, a gente está falando agora, é a marca de um grande escritor, né? Não, e você falou, né? Tem elementos de terror, tem drama, tem romance. E assim, é uma história muito bonita também, porque além de toda essa carga, ela homenageia tantas coisas, né? E respeita tanto o personagem. Então, a gente falou na primeira parte a questão lá das críticas que o pessoal faz ao personagem Super-Homem. Ele é overpower, ele não tem vilão legal, não sei o que lá, tal, tudo isso. Normalmente quem fala isso é porque não leu a história do Superman, e se leu as piores, né? Mas então você pega, né, os vilões, começando pelos mais bobos, como você falou, né, o Bizarro, o Galhofeiro, o Homem dos Brinquedos, depois indo para o Homem de Kryptonita, você tem o Mitalo, você tem o Lex Luthor, o Brainiac, e você tem a vinda da Legião do século 30, e daí tem lá um negócio, né, poxa, você vai enfrentar seu maior inimigo, né, agora. E daí tem a Legião dos Inimigos, a Legião do Mal do século 30. Duas legiões, né? A dos super-heróis, que vem homenageá-lo, e a dos super-vilões, que vem para matá-lo, né? Hoje é o dia que ele morre. Exatamente. Inclusive, assim, quando a Legião dos super-heróis chega, eles já falam com ele em um tom de despedida, né? Exato, eles já vão levantando essa bola, você já fica, ai meu Deus. E daí você fala, opa, então ele vai enfrentar o maior vilão. E daí você vai falar, tá, quem o Alan Moore acha que é o maior vilão dele? E daí vai passando a história e você acha, é o Brainiac. Beleza. Depois que passa o Brainiac, vem o Mixplice, sei lá o que é. Quando vem ele, acho que muita gente quando pegou olhou e falou, não, mano, esse cara tá desenho de Super Amigos, né? Esse daí ele não é o maior vilão. E daí mostra que na verdade aquela forma do Mixplice é na verdade uma forma, mas na verdade tem outra, e daí mostra um conceito do Mixplice que ninguém pensou. Os 2 primeiros milênios de existência ele não fez nada. Os 2 seguintes ele foi bonzinho. Sim. E no outro ele foi aquele que nós conhecíamos. Um trapaceiro, né? Um cara que ficava só brincando. E como essa época já tinha passado, agora ele seria completamente malvado. Sim. E na hora que ele assume a forma de demônio, ele fala, vocês não acharam realmente que um feiticeiro da 5ª dimensão teria a forma de um anão com chapéu coco, né? Sim. Não, a Lois também, ela faz uma descrição bacana do Mixplice, porque ela aí corta, né, para a entrevista, ela fala assim, ele tinha altura, ele tinha largura, ele tinha profundidade e mais 2 coisas que eu não faço ideia. Então, por isso que eu falei que aí passa pelo, né, texto e não pela arte, né? E aquilo dá um peso, né? Até uma coisa meio Lovecraftiana, né? Poxa, como é que é? O que é isso? Não consigo descrever. Não é necessário você descrever, é necessário você fazer e entender. Isso. Exatamente. Mas o legal, o que é? Você pensa, a última ação dele não é contra o Mixplice, a última ação dele é contra ele mesmo. Então você pega, quem era o maior inimigo do Super-Homem? Era o Brainiac, era o Lex Luthor, era o Mixplice? Era ele mesmo. Então, para quem fala que o Super-Homem não tem inimigo interessante, aí a gente viu inimigos interessantes, fisicamente, intelectualmente, e também quando você para e pensa, volta aquele negócio que a gente falou para o homem que tem tudo. Cara, esse cara, às vezes ele não precisa de um inimigo externo, às vezes
ele mesmo já traz consigo um peso, e ele entende isso no final da história, né? Isso fica muito claro nas pessoas que acabam sofrendo por conta daquele ataque, né? Ele percebe que aquele velho estigma de todos os super-heróis, né? A gente tem identidades secretas para proteger aqueles que a gente ama. E isso não deixa de ser atual, isso não deixa de ser verdade. Quando você é um super-herói e tem inimigos com poderes na escala dos que tinham o Superman, a gente volta de novo àquilo que a gente está falando. Ó, tem inimigo pra caramba para enfrentar o Superman, não tem desculpa. As pessoas sofrem, as pessoas à volta dele sofrem, e não é só que elas sofrem, elas podem morrer. E isso traz uma carga para o personagem que faz com que ele entenda algo muito simples. Se ele não estivesse ali, nada daquilo aconteceria. Que é o que ele entende, assim, subjetivamente. É extremo o que ele faz com ele mesmo, afinal de contas, né? No final da confusão toda, ele se expõe à Kryptonita dourada, um outro elemento clássico da Era de Prata, né? As Kryptonitas de múltiplas cores e múltiplos efeitos. E a Kryptonita dourada tira permanentemente os poderes dele. De fato, ele matou o Superman. Ele matou o Superman. Ele deixa... E nem assim, ele matou o Superman e Kal-El, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele entende que o maior perigo da Terra era justamente o Superman, era a presença de Kal-El na Terra. E isso mostra uma consciência sobre o personagem que é, ao mesmo tempo, muito sutil e muito densa. Uma autoconsciência do personagem, uma consciência do escritor e dos leitores sobre ele. E ele conseguiu acabar com tudo que ele trouxe de mal, né? Os Lex Luthors, o Brainiac e tal. Depois que ele destruiu tudo isso, pronto, agora eu posso partir em paz, né? Se bem que eu tenho uma outra interpretação para aquilo que aconteceu, até pelo texto, uma jogadinha muito, muito legal, que poucos roteiristas fazem, que é o seguinte, a profecia, entre aspas, não era o Superman vai enfrentar seu maior inimigo e morrer. A profecia era, neste dia, ele encontrou seu maior desafio e nunca mais foi visto. Então, qual era seu maior desafio? Mato ou não mato? Entendeu? Precisou matar? Precisou. Matou de caso pensado. Então, o que acontece? E aí, de novo, a gente entra na compreensão de um roteirista do que é um super-herói, que hoje joga no lixo, né? Tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Aí, o que acontece? Foi obrigado a matar o Mxyzptlk e tal, o que quer que seja. Foi obrigado, ok. Então, a partir desse momento, o Superman não existe mais por conta disso. Então, essa é a última história do personagem, porque ele cruzou uma linha moral que existiu por, sei lá, 50 anos de existência. Como a gente fala também que o personagem não precisaria sequer mais ser publicado depois disso, porque essa é realmente a história definitiva dele. Então eu penso assim, cara, eu acho que o maior desafio era realmente esse. Se você pegou e fez isso, putz, não precisa mais existir. Tanto que a gente nem sabe se o mundo enfrentou outras ameaças depois, outras pessoas tiveram que levar isso, sei lá, outros super-heróis defenderam o mundo? Provavelmente, né? Mas isso não é importante, isso é a questão do que aquela jornada para ele acabou e, claro, desde o começo da história a gente sabe, né, que o Jordan Elliott, o marido da Lois Lane, é o... Não, e tem outra coisa. Elliott. Então, aí que está a questão de uma homenagem muito bonita que o personagem faz para aqueles que o guiaram, né? Então, a identidade que ele passa a assumir é George Elliott, Jor-El, né? Então, o pai dele biológico, e o nome do filho dele ele dá de Jonathan, que é o pai adotivo aqui da Terra. Então, ele homenageia aqueles que o guiaram. E quando ele leva o pessoal para Fortaleza, o Jimmy Olsen, a Lois Lane, a Lana, o Perry White, a esposa dele, é legal porque assim, ele levou eles lá para protegê-los, tal, coisa que ele sempre fez. O Super-Homem, ele tinha a ajuda do Batman, da Mulher Maravilha, enfim, de outros super seres. Tá bom que o Batman não é um super ser, mas enfim, o roteirista sempre bota ele como super. Mas assim, inclusão. E daquelas pessoas que ele de fato salvou porque elas não eram capazes. Agora só, eu vou me sacrificar aqui, vou me tornar capaz no último momento, com o último respiro que eu vou ter, vou me tornar capaz para salvá-lo, né? E ele também sente isso, né? Mas é legal que
que a história mostra de um jeito como se nós estivéssemos na pele dele. Meu, se eu tivesse uma Fortaleza da Solidão e a galera tá metendo a porrada no Super-Homem e eu tô vendo que tem uma chance de eu me tornar um super-herói por um breve momento, mesmo que isso faça que eu perca a minha vida, ele já me salvou tantas vezes, ele me deu a oportunidade de respirar novamente tantas outras vezes, é justo eu fazer essa troca por ele agora, né? E ele até aceita isso, né? E é muito legal, uma história tão fechadinha, assim, e daí é engraçado, né? Você pergunta para qualquer um, qual que seria a última história do Super-Homem? Por mais que tenha um renascimento, uns vão falar a morte do Super-Homem, que são 6 edições de porrada. Assim. E você pega aqui uma história em 2 partes e termina de uma maneira magnífica. Então, assim, acho que não é exagero a gente dizer que essa é a história definitiva do Superman, e como você disse, era melhor ter acabado ali. Porque parece que o Alan Moore foi o último escritor que realmente entendeu o personagem. Olha, isso aqui é o Superman, gente. A gente não precisa ignorar a mitologia dele, que é longa, que é complexa, que tem diversos elementos de diversas épocas diferentes, de um personagem que representa coisas diferentes, de momentos diferentes da história. O Alan Moore, ele entendia, cara, o Superman do final da Era de Prata, ele era um super-herói diferente do que ele foi quando ele foi criado em 38, mas uma partezinha dele ainda está ali. O Superman, ele é a totalidade de todos aqueles Supermans que vinham até ali. E parece que os escritores hoje, e eu quero fazer essa crítica mesmo, porque eu acho que ela é necessária, não é que eles escrevem mal o personagem, eles não entendem o personagem. Mas existem algumas iniciativas isoladas, tipo All-Star Superman. All-Star Superman, que é, de fato, eu considero como a última grande história do Superman até aqui. Mas que é separada, né? De cronologia. Não, existiram outros. Você pode mencionar o All-Star Superman. Eu amo, por exemplo, o Identidade Secreta, as 4 estações também são. Mas você vê que só funciona quando estão desalinhadas da cronologia, né? E eu já havia dito isso aqui antes em outros programas. As melhores histórias do Superman de 20, 25 anos para cá são separadas da cronologia, são separadas da continuidade, porque parece que os escritores que trabalham nela, eles simplesmente não compreendem o personagem. É um personagem que tem uma carga histórica, conceitual, pesada, grande demais, e a gente ainda acha que o Superman é só um super-herói. Não, ele não é só um super-herói, ele é o super-herói. Ele é o arquétipo, é nele que todos os outros se inspiram, é nele que todos os outros derivam. E o Alan Moore, ele tinha essa consciência. Quando a gente leu Pro Homem que Tem Tudo e o que aconteceu com o Homem do Amanhã, a gente percebe que o Alan Moore, ele tem essa consciência histórica e conceitual do personagem. E é por isso que ele trabalha ele tão bem, e é por isso que os escritores hoje, quando eles tentam tornar o Superman um mero super-herói de continuidade, não funciona. E é por isso que histórias separadas, como All-Star, As 4 Estações, Identidade Secreta, funcionam também, porque elas respeitam essa carga histórica e conceitual que o personagem traz. Esta é uma história imaginária, que pode nunca ocorrer, ou quem sabe um dia possa sim, sobre um homem perfeito vindo dos céus e que realizou apenas o bem. Ela conta a história de seu crepúsculo, quando as grandes batalhas já haviam chegado ao fim e os maiores milagres já haviam sido realizados. Conta como seus inimigos conspiraram contra ele e do conflito final entre eles, e sobre como ele quebrou seu mais sagrado juramento e como, finalmente, todas as coisas que ele amava foram tiradas das suas mãos, com exceção de uma. A história termina com uma piscadela e começa com uma pacata cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, em uma futura tarde da verão típica do meio-oeste. Longe dali, na metrópole, as pessoas nas calçadas ainda às vezes olham para cima com esperança, vislumbrando um ponto distante nos céus. Mas não, é apenas um pássaro, apenas um avião. Superman morreu 10 anos atrás. Esta é uma história imaginária. E não são todas. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o Formiga na Tela especial com as histórias do Superman escritas pelo Alan Moore. Inscreva-se no nosso canal, manda um e-mail pra gente, procura a gente nas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso, a gente se despede aqui.